Boa noite, gente. Paz seja com todos. Que bom que vocês vieram. Livro de Juízes, no capítulo 6. Eu quero ler um montão de versículos. Não vou ler todo o capítulo, são 40, mas pelo menos a metade por aí nós vamos ler. Os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, também os do Oriente, contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biasrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso, valente. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, meu Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Vamos pular para o versículo 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou: o Senhor é paz. No caso, Jeová Shalom, né? E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiasritas. Amém? Amém, gente? Olha, irmãos, uma noite como essa, com vocês louvando a Deus com alegria, eu não tenho dúvida nenhuma de que coisas acontecem. As pessoas pensam que as coisas num culto só acontecem na hora da mensagem, ou principalmente da oração, mas não. Coisas realmente significativas, gloriosas, maravilhosas acontecem quando o povo está louvando, adorando com alegria, se colocando à vontade na presença de Deus. E quando você se enche de alegria na presença de Deus e é cheio do Espírito Santo, então acontece uma coisa na sua vida chamada avivamento, que faz com que milagres aconteçam. Você é curado, porque a maioria das doenças não está na carne, está na alma, está no espírito propriamente dito. E no momento que você se liberta, no momento que você se abre para Deus, Deus se preenche, e aquele vazio existencial deixa de existir, e você se torna uma outra pessoa. De uma certa forma, isso é avivamento. É permitir que Deus faça a obra dele nas nossas vidas, e através das nossas vidas.
sempre para a glória dele e não para a glória de ninguém em particular. A gente lembra da parábola do filho pródigo, né? O pai não fez nada, o pai ficou no lugar dele, preparando um bezerrão para o churrasco da volta do filho, na esperança que o filho voltasse. Mas quem voltou, quem decidiu voltar, foi o filho, quando se arrependeu. E o pai fez o seu papel de pai, braços abertos, festa, anel no dedo, sandália no pé, roupa nova, recebendo o seu filho e cumprindo o seu papel de pai, quando o filho ou a filha resolveu cumprir o seu papel de filho ou de filha. Está tudo perdido? Está tudo estacionado na sua vida? Está tudo chato na sua vida? Está tudo a mesma coisa na sua vida, no seu casamento, nas finanças, as coisas estão indo mal? Você também precisa de um avivamento. E o que é avivar? Avivar, segundo o dicionário, é tornar mais vivo, é estimular o espírito, no nosso caso, né? É reanimar, é realçar, é voltar a dar força. Avivamento é muito mais do que um excitamento espiritual, do que rolar pelo chão ou subir pela parede, pelo sarrafo. Avivamento é transformação real da nossa vida, que leva à transformação de outros que estão ao nosso redor. Mas a verdade é que a terra estava quieta. O versículo anterior, o último do capítulo 5, diz que a terra estava sossegada por 40 anos. Mas os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E então veio o outro e os abraçou. O outro, eu digo, o inimigo. Quando eles se afastaram de Deus, era a senha para o inimigo vir como gafanhoto, empobrecendo Israel, como nós lemos aqui. Mas um grupo de pessoas lembrou-se do Deus dos seus antepassados. Nós lemos o texto. O Deus que fazia Gideão lembrar dos grandes livramentos de outrora, e que Deus tinha dito para esse povo: estou colocando vocês dentro da sua terra, agora tomem conta dela direitinho, e não tenham medo de nada nem de ninguém, e muito menos dos deuses desta gente, e não se envolvam com eles. Mas vocês não me deram ouvido. Então o anjo do Senhor vem, fala com Gideão, Gideão indignado, porque estava de madrugada malhando o trigo, né? O milho, sei lá, ou seja lá o que for de comer, e tinha que fazer isso escondido, tinha que esconder essas coisas em covas e tudo mais, uma terra rica que produzia para os inimigos que vinham como ladrões. E Deus dizia: o Senhor é contigo, homem valente. E ele disse: mas qual é? Se é comigo, por que a minha vida está desse jeito? Onde estão os grandes feitos que os nossos pais contavam? A síndrome de Adão, né? Alguém tem que ser culpado. No caso aqui seria o próprio Deus, que na ideia de Gideão teria abandonado o seu povo. E essa é a grande má ideia que nós sempre temos quando nós enfrentamos lutas, quando o barco da nossa vida vai afundando, quando as coisas não estão correndo como nós gostaríamos que corresse. Nós colocamos a culpa em Deus. Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Não. Nós é que nos excluímos dele, na verdade. Então vocês conhecem toda a história. Gideão é levantado por Deus para livrar o seu povo dos midianitas, dos amorreus e toda essa cambada aí que a Bíblia fala, não é isso? E o processo de Deus foi realmente maravilhoso, porque depois de Gideão convocar a nação, vieram 32 mil homens. E então o Espírito do Senhor usa o seu servo e diz: quem for covarde e medroso, em outras palavras, quem estiver na dúvida, quem não tiver convicção, quem não tiver certeza, pula fora. Se vieram só porque os outros vieram, se São Maria vai com as outras, não fica, sai. E 22 mil imediatamente saíram. E Deus, cuja glória não tem limites, cujo poder é ilimitável, simplesmente disse: que é isso, rapaz? Ainda sobraram 10 mil? É muita gente. Não preciso de tudo isso.
E aquela história de quando foram beber, aquela coisa toda, Deus disse: só separe quem se abaixar e tomar da água com a mão, nunca tirando os olhos da sua volta. E somente 300 prudentes agiram dessa maneira. E Deus disse: é mais do que suficiente, Gideão. Pega esses homens e eu vou instruir vocês. Então aquela história que vocês conhecem, a arma que eles levaram, a maior arma que eles tinham, né? Cada um nas suas mãos, buzinas e cântaros vazios, com tochas acesas neles. É o que nós precisamos na nossa vida, para vencer toda e qualquer situação. Luz, tocha acesa, algo que brilhe. Precisamos disso, esse é o caminho da vitória. Voltar a brilhar, voltar a acender, voltar a ter coragem, voltar a ter disposição, a tomando uma decisão radical e imediata, e tem que ser nessa noite, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Mas a verdade é que eles cercaram o vale, eram milhares de cavaleiros inimigos, e no momento certo, o Senhor agiu de uma forma realmente sobrenatural, e aqueles homens com as suas buzinas, quebrando aqueles cântaros, com a luz daquelas tochas aparecendo, deu a impressão que aquele povo estava cercado, e a confusão foi tão grande que eles mesmos se mataram. E é assim. Por isso aquela urna ali, de gente que quer te destruir. Essa gente a gente até não quer que morra, mas eles que se cuidem, que vão acabar se matando a si mesmo. Porque é o que acontece quando Deus entra em ação. Há um rebuliço, uma confusão no arraial do inimigo que os leva sempre à derrota. Mas tudo isto aconteceu porque o povo se reuniu, o povo voltou a orar, o povo liderado por Gideão destruiu os altares do seu pai, os altares a Baal, cortou e queimou os bosques em torno desses altares a deuses estranhos, romperam com deuses estranhos toda a nação. Então Deus novamente se tornou Senhor de Israel, e quando Deus é Senhor da nossa vida, não tem para ninguém, gente. E a história de Gideão nos mostra como uma renovação pessoal, né, pode desencadear um avivamento em toda uma comunidade, e este até um movimento de libertação nacional, como aconteceu, por exemplo, com os irmãos Wesley, que livraram a sua pátria de uma grande guerra na base do joelho no chão, no fogo e no calor do Espírito Santo. E a partir da sua própria experiência, Gideão influenciou seus irmãos, Gideão influenciou seus companheiros, e em nome de Deus venceram os inimigos midianitas, como eu disse, e libertaram a nação de um jugo opressor. Foi uma reação em cadeia. O milagre aconteceu na vida dele. Ele convocou o povo, e toda a nação foi liberta diante desta convocação. Não começa nos outros, gente, começa em nós, começa em você. Não espere que comece em mim, embora deva. Não espere que comece no seu marido, ou na sua esposa, ou nos seus pais, ou nos seus filhos, ou nos seus irmãos. Tem que começar em você. Mas só vai acontecer quando deixarmos de fazer aquilo que é mal aos olhos de Deus. Enquanto um cristão não tomar uma atitude de obediência e submissão à palavra de Deus, avivamento não vem. Não é na contramão da palavra que nós chegamos lá, muito pelo contrário, é nadando tranquilamente nessas águas do Espírito que chegamos a um avivamento que vai determinar o sucesso na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam, dentro da nossa casa. Quantos aqui não foram o primeiro dentro de casa e hoje a família é convertida? Ou quantos não se converteram e hoje nós somos resultado do avivamento na vida daquele parente, seja o pai, seja a mãe, seja às vezes um filho ou uma filha, às vezes uma aparentemente simples criança, que não é tão simples como nós vimos aqui domingo passado, naquela maravilhosa cantata das crianças, com respeito ao dia das crianças que nós fizemos, não é? Enquanto os filhos de Deus estão escondidos, como os discípulos lá no cenáculo, não acontece nada, gente.
com os cristãos escondidos, com medo de declarar a sua fé, inibidos a mostrar seus princípios e posturas, não pode haver de maneira nenhuma avivamento. Nós temos que mostrar a cara. Enquanto os filhos de Deus não clamam ao Senhor, como é que disse Jeremias mesmo? Clama a mim e eu vou te responder. Mas não vou te responder simplesmente, vou te anunciar coisas grandes, maravilhosas, firmes, sobrenaturais, que você ainda não conhece. É mais que uma oração, mas um espírito de clamor, um espírito de intercessão, por mais simples que seja, mas entrar nesse espírito, porque avivamentos são obras da ação de Deus em resposta ao clamor de um povo. Sempre foi assim. Houve um pregador na história evangélica chamado Jonathan Edwards. Eu não sei precisar quantos anos atrás, com certeza mais de 100. Com certeza mais de 100. Que numa igreja, um homem tipo pregador tradicional, um papel na mão, lendo o papel, mas a unção era tão grande naquele lugar, a unção verdadeira do avivamento que leva ao quebrantamento de coração, que à medida que aquele homem ia lendo a mensagem que ele escreveu durante a semana, a biografia dele conta que as pessoas da igreja, aquelas igrejas antigas de madeira, que tinham que ter aqueles pé direito no meio dela, né, para segurar o vão livre, não é isso? As pessoas se agarravam àqueles pilares, como que sentindo o fogo do inferno queimar os seus pés, se quebrantando e se arrependendo, e um grande avivamento acontecendo. Isso é avivamento. Mas avivamento, entenda, não é também um bando de crente doido gritando, pulando, que nem macaco. Não é por aí o caminho. Avivamento começa com atos de purificação pessoal e familiar, como aconteceu com Gideão. Botou abaixo os altares de Baal que seu pai tinha erigido, cortou e queimou os bosques, e ainda com a madeira queimou os falsos deuses que seu pai levou a nação a cultuar, se afastando de Deus. É preciso, não tenha pena, se é ouro, se é prata, se é diamante, se é cristal, se é emocional, se é afetivo, não tenha pena. É preciso destruir nossos ídolos particulares e edificar um altar ao nosso Deus em nossos corações e em nossas casas. Não tenha pena, porque enquanto você tiver alguma coisa assim no seu coração ou na sua casa, é a mesma coisa que se você tivesse alguma coisa minha na sua casa. Eu sempre vou me dar ao direito de ir na sua casa buscar o que é meu. Enquanto estiver lá, o diabo tem a porta aberta da sua casa para entrar, para trazer tragédia, doença, fome, miséria, desgraça. Se você quer avivamento, começa por aí. Destrua os deuses para quem você presta culto. Pode ser dinheiro, pode ser posição social, pode ser o culto ao físico que está tão na moda hoje em dia, lamentavelmente. Pode ser a própria saúde, com a qual você deve ter cuidado, evidentemente, né? Pode ser a esposa. Tem esposa aí que são verdadeiras Astarte na vida de certos homens, assim como tem certos homens que são verdadeiros Baals na vida de certas mulheres. Não dá. Pode ser o filho, uma filhinha querida, que ocupa o lugar de Deus na sua vida e impede você, inclusive, de vir à igreja. Cuidado. Cuidado. Se estiver atrapalhando, a gente pode pensar em problemas lá na frente, quem sabe. Ensina a criança no caminho que deve andar, até quando crescer, não se desviará deles. É preciso destruir esses ídolos na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. É preciso destruir os ídolos do lar. Eu me lembro uma vez, gente, vou contar baixinho, para ninguém escutar lá na televisão. Eu me lembro uma vez que eu fui com o pastor Fioravante, numa casa muito perturbada. Eu não era nem obreiro nem nada. O Fior apenas não tinha carro,
me pediu que eu levasse lá para os lados do Jardim Mercúrio, me levar numa casa com ele, que estava um rolo lá, uma mãe, um rapazinho, desesperados, o pai na rua, caindo de bêbado, aquela coisa toda, não sei o que. Chegamos lá, cadê o homem? Estava na rua, cheio de manguaça. Aí o filho saiu pelos botecos procurando o pai para trazer para casa, encontrou o pai e lá veio o pai, né? Para lá e para cá, paz, pastor, né? Quando ele chegou, o pastor Fioravante os colocou na cozinha, tinha uma sala e depois os quartos. Vocês não fazem ideia, gente. Naquele dia, mesmo o homem baleado, botamos ele sentadinho na mesa da cozinha, entupimos ele de café, né? Sentamos e tentamos conversar, porque a situação daquela família estava caótica. E então, o Fioravante, com todas as pessoas sentadas à mesa, né? A mulher, o filho e aquele cidadão, o Fioravante disse: Rogério, ore. Meu Deus, eu obreiro calça curta, gente. Como eu disse, nem obreiro era, mas orar eu sabia. Eu venho de uma boa escola, né? E a partir daquele dia, aquele lar foi transformado pelo poder de Deus. Assim, como é maravilhoso ver aquela gente transformada pelo poder de Deus, alegres, felizes, saudáveis, louvando a Deus conosco na igreja. Mas tudo começou por um avivamento em suas vidas. E o começo do avivamento foi esse: foram destruídos os ídolos, os falsos deuses a quem eles prestavam culto. É preciso destruir esse tipo de coisa em nossas vidas, famílias e nos nossos corações. Se você quer avivamento, é necessário derrubar as frentes de Baal dentro da sua casa, os altares do ódio, os altares das indiferenças, das amarguras, dos rancores, dos ressentimentos, os altares desses deuses mais diabólicos que qualquer pedaço de gesso. É o ódio, é a amargura, é o ressentimento, é a inveja de irmão contra irmão, é o ciúme de irmão contra irmão, de marido e de esposa. Não é o amor que o capítulo 13 de Coríntios define, o amor que deve estar no coração de cada cristão. Destruir os altares da falta de conciliação, de entendimento. A igreja não precisa de muitos, a sua família não precisa de muitos. Gideão venceu com apenas 300 homens. Você pode vencer com sua esposa, a senhora pode vencer com seu marido, com uma filha, com o seu irmão, com a sua irmã, com alguém da igreja, se for o caso, com gente que não tem medo de confessar a sua fé, gente que testemunha com a vida. Se aproxime espiritualmente, sobretudo, de gente sempre melhor do que você, de gente que tem os princípios do evangelho e que clama a Deus pelo povo. Por isso quero que você se coloque em pé na presença de Deus. Se nessa noite você tomar uma posição como Gideão na sua vida, uma posição: não vou ser mais o mesmo a partir deste culto, desta noite. Eu vou consertar as minhas coisas com Deus, eu vou colocar as prioridades na minha vida, e a minha primeira prioridade é o Senhor. E Ele não dá sua glória para outro. E como disse Jesus, não se pode amar a Deus e a mamon, no caso dinheiro. Precisamos sempre buscar a Deus em primeiro lugar, e o resto vem tudo por consequência. Precisamos aprender com gente que não dá lugar aos ídolos no seu coração nem na sua casa. Se você tomar posições definidas nessa noite, fizer um propósito com o seu Deus, vai haver uma revolução espiritual em você e por consequência na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Vai haver uma revolução completa, porque Deus não deixa nada pela metade. Nós precisamos de avivamento, e avivamento vem através da oração, avivamento vem através da meditação, avivamento vem através da obediência, da graça, vem através da igreja, vem através da frequência à igreja, vem através da nossa obediência nos nossos dízimos, nas nossas ofertas.